Meu nome é Nathalie Silva de Santana, Universidade Federal de Alagoas, e eu irei tratar nessa videoaula sobre o Código de Ética na Engenharia. Bom, nessa videoaula vamos fazer questionamentos, vamos tratar de questionamentos como o que é ética, possui código de lei, é importante os profissionais conhecer o código, qual a importância desse código para os profissionais, qual o seu objetivo? Então vamos esclarecer esses questionamentos. Bom, o que é ética? Ética é uma estrutura de pensamento de qual a melhor forma para se viver. Estrutura que define comportamentos e ensina como segui-los. Leis que tratam de conduta de todos os cidadãos. Entretanto, a ética ela não é lei. Possui código de lei? Sim, esse código de lei são diretrizes que tornam as profissões e o profissional mais respeitáveis, tendo como base a ética. É importante os profissionais conhecer o código? Muito. É importante conhecer para tornar a profissão respeitada por todos os cidadãos. A ética profissional estuda e regula o relacionamento do profissional com sua clientela, visando a dignidade humana e a construção do bem-estar no contexto sociocultural onde exerce sua profissão. Ela atinge todas as profissões e quando falamos de ética profissional, estamos nos referindo ao caráter normativo e até mesmo jurídico, que regulamenta determinada profissão a partir de estatutos e códigos específicos. Dessa forma, dependendo da área, da profissão, temos um código para cada profissão. E levando em consideração que o código de uma é diferente da outra. Por exemplo, existe o código de medicina e também existe o código de engenharia. E são códigos diferentes. Acontece que, em geral, as profissões apresentam a ética firmada em questões muito relevantes, que ultrapassam o campo profissional em si. É aí, nessas questões, nesses questionamentos, que entram a parte específica de cada área. Então, os questionamentos a determinado assunto específico de cada área. São questões morais que se apresentam como problemas éticos, porque pedem uma reflexão profunda e um profissional, ao se debruçar sobre elas, não o faz apenas como tal, mas como um pensador, um filósofo da ciência, ou seja, da profissão que exerce. Desta forma, a reflexão ética entra na moralidade de qualquer atividade profissional humana. Sendo a ética inerente à vida humana, sua importância é bastante evidenciada na vida profissional, porque cada profissional tem responsabilidades. Agora vamos ver como isso deu início, como esse código de ética iniciou a história desse código de ética. Essa disciplina da atividade é antiga, já encontrada nas provas históricas mais remotas, e é uma tendência natural na vida das comunidades, porque desde que o homem se entende por ser humano, ele passa por situações que tem que tomar decisões éticas ou não. Então, mesmo inconsciente, mesmo a priori, ele está sendo ético ou não. Então, ele está tomando decisões. E em 1933, através de um decreto federal, foi criado e organizado o sistema profissional da engenharia, da arquitetura e da agrimensura, instalando-se imediatamente o Conselho Federal e 8 conselhos regionais. Mas só um tempo depois, mais ou menos 13 anos, um decreto concedeu aos conselhos maior autonomia e capacidade de esclarecer dúvidas e preencher omissões na regulamentação. Então, foi criado, mas esses conselhos só vieram a ter autonomia
mais tarde, então após 13 anos, né, para esclarecer dúvidas e regular, né, preencher regulamentações. Com influência à autonomia conquistada, em 1957, o Conselho Federal aprovou o primeiro Código de Ética Profissional da Engenharia, da Arquitetura e da Agrimensura. Em 1966, como resultado de uma grande mobilização nacional realizada pelas entidades representativas de todas as profissões integrantes, como é que eu posso dizer? Do sistema, né, profissional, é aprovada a lei que até hoje é vigente. A partir daí, os conselhos, tanto federal como regionais, passaram a abranger as profissões da engenharia, da arquitetura e da agronomia em todas as suas categorias, modalidades e especialidades. Isso é muito claro nos dias atuais, quando podemos perceber que existem vários códigos, por exemplo, trazendo isso para a engenharia, vários códigos de ética na engenharia, como existe o do engenheiro de produção, engenheiro de peça, como existe o código de ética do engenheiro civil, só que todos esses códigos de ética tem que ter como base a ética, né? O código de ética vigente, e a partir deste é acrescentado as especificidades de cada profissão. Em 1971, o plenário do Conselho Federal adota o Código de Ética Profissional da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, proposto pelas entidades de classe. Mesmo após o início, a validação desse código, por muito tempo ainda permaneceram imobilizados os processos, né, e impunes os transgressores, pois os conselhos regionais e federal continuavam carecendo de normas orientadoras dos procedimentos necessários para correta condução legal e administrativa dos processos de infração a esse código. O Código de Ética Profissional estava a exigir o seu Código de Processo de Ética Profissional. E somente em 1995, 14 anos, né, da adoção do Código de Ética Profissional, foi realizada discussões sobre ela, pois o Conselho Federal baixou uma resolução que teve por ementa o Manual de Procedimento para a Condução de Processos de Infração ao Código de Ética. Do mesmo, isso aí é até perceptível no Código Civil, que o Código Civil ele tem vários outros códigos dentro dele, o Código Penal, um exemplo disso. Do mesmo jeito, o Código de Ética, ele precisava de um Código de Processo de Ética, né? Então, ele precisava de um manual de procedimentos para a condução dos processos. Mas, durante esse período, houve mudanças nas políticas sociais e econômicas no cenário mundial e no Brasil, e, consequentemente, nas áreas profissionais integradas ao sistema CONFEA e CREA. Dessa forma, pressionaram para que houvesse uma rediscussão de paradigmas, políticas, concepções, organizações também dos fundamentos da ética, que abrange a ela o homem de forma universal ou como cidadão brasileiro, ou seja, qualquer profissional do nosso sistema. Realmente essa rediscussão era necessária devido ao fato de que foi criado em uma época, então a criação aconteceu em uma época, mas a sua validação, né, a sua atividade mesmo no código ia ser colocada em outra época, porque o processo foi muito demorado. Então, com isso, os paradigmas de um tempo já não serviam mais para outro. Então, essa rediscussão era necessária para que houvesse uma atualização. Depois de um ano de intensos esforços e reuniões da Comissão Permanente do Estudo do Código de Ética, em novembro de 2002 é aprovado por unanimidade o texto do novo Código de Ética, agora denominado Código de Ética Profissional da Engenharia, da Arquitetura, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia, abrangendo todas as categorias ou grupos profissionais integrados ao sistema.
CONFEA e CREA, bem como suas modalidades e especialidades em todos os níveis de formação. Apresentando esse texto ao plenário do Conselho Federal, reunindo em sessão especial realizada em manhã de novembro de 2002, na cidade de Goiânia, foi o mesmo adotado por uma resolução aprovada por unanimidade dos conselheiros federais presentes. Essa resolução determinou também que o novo código entraria em vigor a partir de agosto de 2003, devendo os conselhos profissionais, as entidades representativas e as instituições de ensino, nos meses que precediam sua vigência, desenvolver uma intensa campanha nacional de esclarecimento sobre os princípios éticos, deveres, condutas vedadas, direitos que esse código traz. Tendo em vista a aprazada entrada em vigência da nova resolução, o CONFEA pautou como uma de suas prioridades normativas para o ano 2003 a revisão do Manual de Procedimentos atrás referido e a aprovação pelo Plenário Federal de um novo instrumento administrativo, com a seguinte emenda: aprova o regulamento para a condução do processo ético. Tudo parecia acabado, mas não. A discussão prossegue e talvez nunca termine por N motivos. Um deles, e mais comentado, a alegação de conflitos entre as convicções filosóficas e doutrinárias, reclamações do pequeno número de processos éticos instaurados, dos erros formais frequentes que conduzem à anulação dos processos, que protege os infratores com malabarismos processuais e arquivamento de processos. Entretanto, muitas das críticas dirigidas aos instrumentos normativos que regulamentam deveriam ser dirigidas à inexperiência em manuseá-los por parte desses operadores. Por outro lado, no sistema abrangente de um Conselho Federal e conselhos regionais, que devem ser organizados de forma a assegurarem a unidade de ação. O instrumento administrativo disciplinador dos processos éticos disciplinares deveriam ser plenamente auto-aplicável, válido para situações em regiões tão distintas, e se não o for, referindo-se, instruindo e controlando todas as fases e etapas dos processos. Haverá que suprir tais deficiências, desenvolvendo e divulgando amplamente os necessários fluxogramas e procedimentos operacionais para garantir a eficaz aplicação do regulamento para a condução do processo ético e disciplinar, e sempre provendo o indispensável treinamento, que é muito importante para os operadores, para saber como prosseguir, como agir com esse instrumento. Vamos falar agora um pouco sobre o Código de Ética em si, alguns artigos de extrema importância. Preâmbulo. Primeiro, é importante destacar que o Código de Ética ele abrange profissionais da engenharia, da arquitetura, da agronomia, da geologia, da geografia e da meteorologia. O artigo 1 do Código de Ética, ele fala que o Código de Ética Profissional enuncia os fundamentos éticos e as condutas necessárias à boa e honesta prática das profissões da engenharia, da arquitetura, da agronomia, da geologia, da geografia e da meteorologia, e relaciona direitos e deveres correlatos de seus profissionais. Bom, o primeiro artigo do Código de Ética, ele fala o objetivo, para que veio esse Código de Ética, e também o que vai encontrar nele, no caso, os direitos e os deveres dos profissionais. No artigo 2,
Os preceitos deste Código de Ética Profissional têm alcance sobre os profissionais em geral, quaisquer que sejam seus níveis de formação, modalidades ou especializações. Bom, o segundo artigo, ele fala, né, que os profissionais, não importa a especialidade deles, mas se pertencem a esses profissionais que este Código de Ética, né, abrange, eles são, não importa seu nível de formação nem sua modalidade. Esse Código de Ética vale desde um engenheiro civil até qualquer outra engenharia, um engenheiro mecânico, mecatrônico, produção, não importa, pois eles entram dentro da engenharia. O artigo 3. As modalidades e especializações profissionais poderão estabelecer, em consonância com este Código de Ética Profissional, preceitos próprios de conduta atenientes às suas peculiaridades e especificidades. Que é o que eu havia falado, que mesmo esse Código de Ética abrangendo a engenharia, no caso, trazendo isso para a engenharia, o engenheiro civil, ele possui seu código específico, o engenheiro mecânico pode possuir o seu, cada um tendo como base a ética, mas tendo como suas especificidades adicionadas a este código. Da identidade das profissões e dos profissionais. O artigo 4. As profissões são caracterizadas por seus perfis próprios, pelo saber científico e tecnológico que incorporam, pelas expressões artísticas que utilizam e pelos resultados sociais, econômicos e ambientais do trabalho que realizam. Bom, o artigo 4, ele mostra que as profissões, elas são caracterizadas pelos os resultados que vão trazer para a sociedade, tanto resultados sociais, econômicos e até mesmo os ambientais, como também pelo seu saber científico e tecnológico. E assim é que vai ser definido cada área de profissão, né? Das profissões. O artigo 5. Os profissionais são os detentores do saber especializado de suas profissões e os sujeitos proativos do desenvolvimento. Os profissionais são os atores das suas profissões, porque as profissões, elas têm o saber, mas quem vai colocar em prática o desenvolvimento, mediando a profissão com a realidade, a profissão com o social, os profissionais. Então, eles são os atores desse cenário. Eles vão ser os sujeitos proativos do desenvolvimento. Dos princípios éticos. Nesta lâmina vai ser tratado a questão do Código de Ética guiar o profissional, né? Aí é basicamente um guia do que o profissional tem que fazer para ser ético, né? Os princípios éticos. A profissão é bem social da humanidade e o profissional é o agente capaz de exercê-la, tendo como objetivos maiores a preservação e o desenvolvimento harmônico do ser humano, de seu ambiente e de seus valores. 2. Bom, é bom ressaltar isso aqui, né, que a profissão, ela é um bem social da humanidade. Então, o profissional, ele tem que mediar a questão do desenvolvimento harmônico do ser humano, do ambiente e de seus valores, sem impactar nenhum desses três falados. No 2, a profissão é bem cultural da humanidade, construído permanentemente pelos conhecimentos técnicos e científicos e pela criação artística, manifestando-se pela prática tecnológica colocado a serviço da melhoria da qualidade de vida do ser humano. A profissão, como falado, né, anteriormente, é o bem da humanidade. Então, o objetivo dela, do profissional, tem que ser o quê? Sempre trazer melhoria da qualidade de vida do homem. Sempre procurar melhorar essa qualidade de vida, buscando os conhecimentos técnicos e científicos da área. Então, tem que ser compartilhado. No terceiro,
ele fala que a profissão é o alto título de honra e sua prática exige conduta honesta, digna e cidadã. O Código de Ética ele visa muito a questão da honra, do respeito da profissão. E para que a profissão alcance isso, depende dos seus profissionais. Então, o profissional tem que realmente ter uma conduta honesta, cidadã e digna. Tem que praticar isso para que, no olhar dos outros, dos demais, né, a profissão seja uma profissão honrosa e respeitada. A profissão realiza-se pelo cumprimento responsável e competente dos compromissos profissionais, munindo-se de técnicas adequadas, assegurando os resultados propostos e a qualidade satisfatória dos serviços e produtos, e observando a segurança nos seus procedimentos. O Código de Ética, nesse artigo, ele fala que o profissional ele tem que buscar os resultados, né, de acordo com as técnicas, usando as técnicas adequadas, tem que buscar os resultados propostos com qualidade satisfatória e ao mesmo tempo com segurança nos seus procedimentos. Então esse aí é um objetivo do profissional, que o Código de Ética quer que seja, né? A profissão é exercida com base nos preceitos do desenvolvimento sustentável, na intervenção sobre os ambientes natural e construído e da incolumidade das pessoas, de seus bens e de seus valores. Outro tema bastante falado no Código de Ética é a questão ambiental, o desenvolvimento sustentável. Então, mais uma vez é falado aqui que o desenvolvimento sustentável tem que existir, que o profissional tem que ter essa consciência sustentável para não causar nenhum dano, nenhum impacto ao ambiente natural, nem tampouco às pessoas, seus bens e seus valores. Código de Ética, no artigo 9, ele fala do exercício do profissional, o que são os seus deveres. Oferecer seu saber para o bem da humanidade, que é a questão de que vai do princípio de que se a profissão é um bem para a sociedade, então o seu saber também tem que ser compartilhado. Harmonizar os interesses pessoais aos coletivos. É a questão de compartilhar os interesses, né? Compartilhar o saber. Então tem que harmonizar isso aí, para que o interesse pessoal não sobreponha o interesse do coletivo, o bem-estar do coletivo. Bom, contribuir para a preservação da incolumidade pública, que é a questão da preservação do que é público, né? D. Divulgar os conhecimentos científicos, artísticos e tecnológicos inerentes à profissão, que é divulgar, compartilhar, né? É a questão de compartilhar os conhecimentos científicos, tecnológicos da profissão, que é até mesmo voltado para aquele princípio, que é trazer voltar para a questão da qualidade de vida. Identificar-se e dedicar-se ao zelo da profissão. O Código de Ética preza muito por isso, como falado anteriormente, pelo zelo da profissão. Então, o profissional ele tem que dedicar-se a esse zelo. É um dever, está nos deveres no Código de Ética. Atuar com lealdade no mercado de trabalho, observando o princípio da igualdade de condições. Uma coisa que acontece muito, inclusive, é a questão da deslealdade. Este é um fator que muitos sabem que deve ser seguido, mas poucos realizam, né? Fazem realmente. Porque não é porque você na hierarquização, na pirâmide, dentro de uma empresa, você está fazendo o topo ou um cargo mais elevado que você vai desmerecer o que está abaixo de você. Não, de forma alguma. As condições têm que ser igualitárias para todo mundo. Manter-se informado sobre as normas que regulamentam o exercício da profissão, que vem do princípio do zelo da profissão, que se
que se eu quero zelar a minha profissão, eu tenho que saber por onde eu devo fazer isso. Então, eu tenho que me manter informado sobre as normas. Preservar e defender os direitos profissionais. Orientar o exercício das atividades profissionais pelo preceito do desenvolvimento sustentável. Atender, quando da elaboração de projetos, execução de obras ou criação de novos produtos, aos princípios e recomendações de conservação de energia e de minimização dos impactos ambientais. Isso aí está mais uma vez voltado para a parte sustentável que o código traz, que é a questão de que desenvolver o projeto, mas de forma sustentável, sem causar nenhum impacto, nenhum dano, nem ao ambiente, nem ao social, nem aos valores. Considerar em todos os planos, projetos e serviços as diretrizes e disposições concernentes à preservação e ao desenvolvimento dos patrimônios sociocultural e ambiental. O artigo 13 e o artigo 14, ele é voltado para a questão da infração ética. O artigo 13 constitui-se infração ética todo ato cometido pelo profissional que atende contra os princípios éticos, descumpra os deveres do ofício, pratique condutas expressamente vedadas ou lese direitos reconhecidos de outros. Que é até mesmo aquela questão que o meu direito acaba quando começa o do outro. Então, a partir do momento que a infração ética acontece, foi por falta do descumprimento dos princípios éticos e dos deveres do ofício. Artigo 14. A tipificação da infração ética para efeito de processo disciplinar será estabelecida a partir das disposições deste Código de Ética Profissional, na forma que a lei determinar. Bom, agora vamos assistir um vídeo para ver o Código de Ética de forma mais ampla. Uma visão mais ampla sobre esse Código de Ética e opiniões de profissionais de diferentes estados. Olá, tudo bem? Eu estou aqui para apresentar a você o Código de Ética Profissional da Engenharia, da Arquitetura, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia. Mas antes da gente falar sobre o Código de Ética, seria bom entender o que é ética. E que tal se você mesmo pudesse dizer pra gente a sua opinião? Que tal fazermos assim? Eu vou te dar 3 opções sobre o significado de ética e você me diz qual delas você considera a opção mais exata. Vamos lá? Então me diga, para você ética é A. Uma estrutura de pensamento sobre como viver da melhor forma. B. Uma estrutura que define comportamentos e aconselha como segui-los. C. Leis que tratam da conduta de todos os cidadãos. Então, qual é a sua opinião? Posso ser sincero, ou melhor, posso agir com ética? Vou falar para vocês que as 3 questões têm a ver com ética, apesar de nem todas estarem formatadas da maneira correta. Na filosofia clássica, ética era um ramo de estudo sobre o melhor modo de viver numa sociedade. Alguns filósofos defendiam até que todo ser humano já nasce em certo sentido, no estilo da nossa essência sobre o que é certo ou errado. Outros filósofos, inclusive, alertavam para não confundir ética com moral. Para eles, a moral trata de comportamentos dentro de uma sociedade, comportamentos influenciados pela cultura, pela religião ou até mesmo pelo clima. Por exemplo, na Índia, uma vaca é um animal sagrado e jamais deveria virar churrasco. Aqui no Brasil, sabemos que não é bem assim. Então, o que faz as pessoas olharem com visões diferentes para uma vaca é a sua cultura e, consequentemente, influencia na moral da
essas entidades nacionais representativas de cada uma dessas áreas que o nosso Código de Ética foi idealizado. Conhecer esse código é um caminho importante para a nossa profissão ser sempre respeitada por todos os cidadãos. E afinal, todos os nossos projetos visam sempre um bem maior, o ser humano. A gente convidou grandes profissionais brasileiros para falar sobre alguns dos pontos mais importantes do nosso Código de Ética. Profissionais como você acreditam que a ética é também o melhor caminho para construir uma relação positiva e uma imagem de qualidade. Nós, arquitetos, engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos ou meteorologistas, temos aqui não um manual de princípios, mas as características valiosas das nossas profissões. No sistema Concecreia, a ética está relacionada a tudo aquilo que o profissional ele pode fazer dentro das suas atribuições. E a gente tem sempre tido uma postura de ser ético na profissão, né? Tanto faz arquiteto, engenheiro, agrônomo, mas é importante. Qual é o meu relacionamento com o meu cliente? A minha postura tem que ser sempre correta. Como estudante, eu penso que a ética é uma coisa que todo mundo tem um pouco dentro de si, é uma coisa que vem de bem. A ética é você colocar em prática todo o aprendizado adquirido na universidade de forma verdadeira, honesta. A ética é o respeito às relações entre as pessoas, é você honrar a sua palavra. Enfim, ética de uma maneira bem resumida. Não faça para as outras pessoas o que você não gostaria que fizessem para você. A ética é o ser humano olhar para os outros como parte dele mesmo e ele como parte do todo. O técnico não pode fugir a isso. O técnico tenta promover a melhoria das condições das pessoas, ao mesmo tempo preservando as pessoas, mas também preservando esse espaço. Então a ética, ela deveria estar em todos esses espaços, em todos esses lugares. Ela deveria ser o norte, a bússola dos arquitetos e todos os profissionais do sistema Concecreia, porque só então nós estaríamos construindo com melhor qualidade de vida para o ser humano. Bom, já fizemos uma introdução, já conhecemos como surgiu, já falamos um pouco sobre esse código, né, de ética, os principais artigos sobre o código de ética, mas afinal, para que serve? Qual o objetivo? Bom, o objetivo do código de ética profissional é enunciar os fundamentos éticos e as condutas necessárias à boa e honesta prática das profissões, da engenharia, da arquitetura, da agronomia, da geologia, da geografia e da meteorologia, e relaciona direitos e deveres correlatos de seus profissionais. Isso aí é bem claro no primeiro artigo do Código de Ética. Além do que, o Código de Ética é a expressão do compromisso profissional para manter os mais altos níveis éticos de desempenho. O Código de Ética também tem por objetivo definir o profissional que se deve ser, os valores que regem e orientam as condutas éticas que esperam de seus integrantes. O Código de Ética também tem por objetivo manifestar a convicção de que a conduta ética se sustenta em uma responsabilidade individual, além do que permite uma maior maturidade e comprometimento com uma conduta ética na sociedade. Mas qual a importância desse código de ética para a engenharia? Bom, o código de ética na engenharia preza pelo zelo da profissão, ou seja, conservação e desenvolvimento da profissão, pelo desempenho da profissão nos limites da capacidade do indivíduo e de sua capacidade de realização, para que não haja sobrecarga sobre o profissional, amenizando a probabilidade de haver erro nas funções desempenhadas.
retomando para a sociedade bons resultados, consolidando a cidadania e a solidariedade profissional, e coibição das transgressões éticas, havendo dessa forma um apreço social da profissão. Além do que, o incentivo ao desenvolvimento sustentável, que é citado várias vezes no Código, ou seja, é um desenvolvimento que não causa impactos ambientais, como por exemplo é citado até mesmo no artigo anterior falado sobre a redução de energia no desenvolvimento dos projetos. Então é um grande exemplo que o Código também ele é muito voltado para a parte do desenvolvimento sustentável na engenharia e nas demais profissões que engloba. Qual a importância para o graduando? O Código de Ética para o graduando tem uma grande importância para o indivíduo e principalmente para um que está se graduando, pois o Código de Ética guia os profissionais para que na transição da graduação para o mercado de trabalho, os indivíduos saibam como se comportar e reagir com uma boa conduta frente a uma área de trabalho. Além do que, o Código de Ética volta-se para o bem-estar e desenvolvimento do homem em seu ambiente e em suas diversas dimensões, como indivíduo, família, comunidade, sociedade, humanidade, nas suas raízes históricas, nas gerações atual e futura. Mas como deve ser um profissional ético? Quais as virtudes profissionais o indivíduo tem que ter? Quais as virtudes profissionais éticas o indivíduo tem que ter? Não obstante, os deveres de um profissional, os quais são obrigatórios, devem ser levados em conta as qualidades pessoais que também concorrem para o enriquecimento de sua atuação profissional, algumas delas facilitando o exercício da profissão. Muitas destas qualidades poderão ser adquiridas com esforço e bondade e boa vontade, aumentando, neste caso, o mérito do profissional que no decorrer de sua atividade profissional consegue incorporá-la à sua personalidade, procurando vivenciá-la ao lado dos deveres profissionais. Segundo Muller, faz uma associação entre as virtudes fundamentais para a formação dos profissionais éticos. As principais são responsabilidade, lealdade e iniciativa, e as demais são combinações destas. A responsabilidade é o elemento fundamental da empregabilidade. Uma pessoa que se sinta responsável pelos resultados da equipe terá maior probabilidade de agir de maneira mais favorável aos interesses da equipe e de seus clientes. As pessoas que optam por não assumir responsabilidade jamais serão boas integrantes de equipe. Lealdade significa dizer... a lealdade significa fazer críticas construtivas, mas as manter dentro do âmbito da organização. Significa agir com a convicção de que seu comportamento vai promover os legítimos interesses da organização. Assim, ser leal às vezes pode significar recusa em fazer algo que você acha que poderá prejudicar a organização, a equipe de funcionários. Iniciativa. Em um contexto de empregabilidade, tomar iniciativas não quer dizer apenas iniciar um projeto nos interesses da organização ou da equipe, mas também assumir responsabilidade por sua complementação e implementação. Como foi falado anteriormente, as demais são combinações dessas três: honestidade, sigilo, competência, prudência, coragem, perseverança. Compreensão, humildade, imparcialidade e otimismo. Tudo deriva de critérios de condutas de um indivíduo perante seu grupo e o todo social. Tem como base as virtudes que devem ser exigíveis e respeitadas no exercício da profissão, abrangendo o relacionamento com usuários, colegas de profissão, classes e sociedade. Mas será que isso realmente acontece? Será que realmente os indivíduos conhecem sobre esse código de ética? Será que um engenheiro
ele realmente conhece? Bom, vou entrevistar agora o professor, engenheiro de pesca e doutor em Química e Biologia Tecnológica, Rui Tenório. Bom, vamos entrevistar aqui o professor Rui Tenório. Qual a importância da ética no cotidiano do profissional? Toda atividade que exige, né, uma regulamentação, e ela está dentro de alguns padrões, de algumas normas, elas devem respeitar esse contexto. Então, o profissional que se sujeita, né, a uma formação acadêmica, esse profissional, ele se sujeita às normas que doutrinam em relação a cada profissão. Então, até nisso existe um juramento, né? Então, a ética, ela também vai estar voltada para dentro desse contexto, porque existem em cada setor, em cada repartição, em cada local de trabalho, também as suas próprias regras e normas para que você possa trabalhar ali. E essas normas, ela também vai estar em conformidade com a formação profissional de cada pessoa. Então, um profissional que age dentro de uma ética, né, ele certamente está agindo de uma forma profissional. Mas quando essa ética ela não é respeitada, esse profissional ele passa por cima de alguns princípios dentro do sistema que rege este mundo, né? Então, partindo desse princípio, a ética vai fazer com que exista um respeito maior entre as pessoas, que possa existir uma interação mais adequada e também dentro de um aspecto profissional, aonde o resultado disso aí vai ser uma satisfação para ambos os lados, já que não vai ter uma relação pessoal, mas sim uma relação profissional. Alguma vez já tomou alguma decisão difícil ou vivenciou alguma situação que tinha que escolher entre um caminho ético ou não? Já passei por algumas situações no qual eu optei em não participar de determinadas ações por achar que eu poderia estar me sobrecarregando além da capacidade que eu tenho de trabalhar e ministrar aqui dentro da minha responsabilidade, e também de rejeitar
na prática ou deve ter um conhecimento teórico? Precisa-se de um conhecimento teórico para ser praticado, né? Mas isso depende de um contexto, porque naturalmente também existem aspectos que a gente pode estar agindo dentro da ética de acordo com as informações que nos é passado de pai para filho e dentro de um contexto de uma sociedade onde é respeitada determinadas questões que não é necessário uma leitura para isso, mas sim que nos é passado de forma orgânica e natural, mas que para se ter uma profundidade do que está se referindo sobre a ética, sim, é importante fazer uma leitura para ser praticado, apesar de que eu creio que algumas práticas já acontecem sem precisar de uma leitura. O que seria um profissional ético do senhor? Um profissional ético, no meu ponto de vista, seria aquele profissional que ele atua dentro das suas habilidades e competências, que ele consegue cumprir aquilo que é exigido, sem trabalhar com persuasão, mas dentro de um compromisso que ele é encarregado, agindo com o seu próximo, né, de forma respeitosa e cumprindo tudo aquilo que ele é incumbido dentro de suas possibilidades. Então, eu acredito que na ética não existe desrespeito, né, na ética não existe um aproveitamento em causa própria, mas sim um cumprimento legítimo daquilo que tem cumprido cada um. Qual a importância da ética e do código de ética na engenharia? Eu vou voltar a afirmar a vocês que eu não fiz a leitura desse código de ética, nunca me foi exigido isso, nunca me foi solicitado isso, pouco me foi falado sobre isso e nunca me despertei para ler esse código de ética, e a partir de agora eu vou ler esse código de ética. Então eu acredito que o código de ética ele vai trabalhar especificamente em uma determinada habilidade profissional, né? E a ética em si é algo já intrínseco do próprio ser humano, de ele agir dentro daquilo que é respeitoso, dentro daquilo que venha a trazer, né, um relacionamento entre as pessoas de paz e tranquilidade, mesmo dentro de um contexto profissional. Então, obrigada, professor, pela entrevista. Bom, a conclusão do trabalho, né? O exercício de uma atividade, de uma virtude obrigatória, torna-se exigível de cada profissional, como se fosse uma lei. Cria-se a necessidade de uma mentalidade ética e de uma educação pertinente que conduza à vontade de agir de acordo com o estabelecido. Uma norma comportamental deva reger a prática profissional no que concerne sua conduta em relação a seus semelhantes. Toda a comunidade possui elementos qualificados e alguns que transgridem a prática das virtudes até mesmo podemos dizer que seria uma utopia admitir uniformidade de conduta. O Código de Ética promove a conduta ética como uma vantagem para cada profissional que segue, pois, com o atual acesso que temos à tecnologia, aos capitais e ao trabalho humano,
A conduta honesta e o comportamento íntegro se convertem em valor agregado na carreira profissional. A preocupação com a ética tem início desde a graduação, atualmente, porque no passado não era assim. Como até mesmo podemos perceber isso na entrevista, como falado pelo engenheiro de pesca. Era um assunto pouco falado nas escolas de engenharia. É perceptível que grande parcela tem conhecimento da existência do Código de Ética. Entretanto, a maioria nunca leu ou procurou informações a respeito. O conhecimento sobre o Código de Ética é de um alto grau de importância, mas também é perceptível que uma parcela considerável dos graduandos e graduados não tem tanto conhecimento sobre esse assunto. O Código de Ética tem sido a solução nas classes profissionais, e as situações antiéticas são recriminadas pela grande maioria dos respondentes. Uma ordem deve existir para que se consiga eliminar ou reduzir conflitos e especialmente tentar evitar que se macule o bom nome e o conceito social de uma categoria. Se muitos exercem a mesma profissão, é preciso que uma disciplina de conduta ocorra para guiar tais profissionais em seu comportamento. O interesse no cumprimento do código passa a ser de todos. Obrigada.